A paz do Senhor Jesus, igreja, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu me chamo Raquel Pereira, bem-vindos a este canal. E hoje eu fiz um estudo aqui sobre o livro de Miqueias, capítulo 6, e eu vou compartilhar eles com vocês. Me acompanhem nesse estudo? Mas antes, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela semana que já está iniciando, que já começou, que já veio com o seu jeito, da sua forma, do jeito que ela é. E que a gente possa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agradecer pela oportunidade que temos de termos a liberdade de falarmos um com o outro, que temos ainda a liberdade de termos um canal onde a gente possa compartilhar histórias da Palavra de Deus, os livros sagrados, né? Onde a gente pode estudar junto uma mensagem que Deus tem para nós. E querendo ou não, irmãos, a gente pode estar atravessando qualquer que seja o problema, o Senhor está conosco. Às vezes você acerta e às vezes você erra. E ok, arrependei-vos, pois, perante o teu Deus, humilhai-vos e arrependei-vos, diz a palavra. Então, que a gente possa se humilhar e se arrepender verdadeiramente na presença do Senhor, para que Ele possa ter compaixão de nós e nos dar uma oportunidade de melhorar. Porque, assim, muitas pessoas, nós estamos vendo agora, não estão tendo essa mesma oportunidade de se arrepender, de se humilhar na presença de Deus e deixar que aquela tristeza ou aquela angústia ou aquela dor ou aquele sofrimento tome conta da vida daquela pessoa e ela não reage, né? Que o Espírito Santo ele possa te encorajar a lutar. Por quê? Porque chorar nós vamos, errar nós também iremos, e acertar também, e sermos injustiçados também, perseguidos também. Enfim, todas as coisas, né? Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. E quando a gente se humilha na presença de Deus, mesmo sem força, ou quando a gente pede, Senhor, eu quero entrar logo na Tua presença, para conversar logo com o Senhor, para expor logo aquilo que está dentro do meu coração, seja erro meu, seja erro do outro, seja falha minha, seja falha do outro, o mais rápido possível, porque quanto mais rápido eu entrar na Tua presença, mais renovada eu vou ficar, mais encorajada a prosseguir, eu vou ficar mais perdoado pelo sangue de Cristo na cruz, eu serei. Por quê? Porque quando você busca a presença de Deus, Ele te renova, Ele te perdoa. Às vezes o próximo não nos perdoa, mas Cristo nos perdoa, o sangue de Cristo nos perdoa, Ele nos remiu e ainda em cima disso Ele nos ensina a não desistirmos, tá? Ele nos ensina com os nossos erros e acertos, Ele nos dá novas oportunidades, que você possa esta semana ser renovado diante do céu, diante do céu que se abriu e saiu aquela pombinha no dia da crucificação e desceu. Eis aqui meu filho em quem me comprazo, disse o Senhor. Então que você possa experimentar neste momento a boa e perfeita e agradável mão poderosa do Senhor sobre a tua vida, te encorajando a não desistir, te encorajando a prosseguir, te encorajando a renovar as tuas forças e seguir em diante o caminho. O que caminho? A tua vida, a tua história. Fazer melhor cada dia, sermos pessoas melhores dia após dia. Amém? Glória a Deus. No livro de Miqueias, capítulo 6, nós vemos o julgamento e a verdadeira religião. O capítulo ele abre com uma convocação meio que dramática. Deus chama as montanhas e os fundamentos da terra para servirem como testemunhas desse julgamento. E esse aqui foi o estudo que eu fiz. E nós leremos aqui que o início da mensagem vai falar sobre Deus e o seu povo em juízo, e depois a injustiça terá seu castigo.
tá? E diz assim, a queixa de Deus. A queixa de Deus, em vez da raiva, o tom inicial é de uma tristeza profunda. Deus pergunta, povo meu, que tenho feito? Ou, melhor dizendo, que te tenho feito? Em que te enfadei, em que te cansei para que você fique dessa forma? E a defesa divina diz assim, ele recorda a história da redenção para mostrar que a infidelidade do povo não tem justificativa. Ele cita a libertação do Egito, a liderança de Moisés, Arão e Miriam e a proteção contra o rei Balaque por meio de Balaão. No segundo, nos versículos, isso do 1 ao 5, tá? Do 6 ao 7, a pergunta do adorador diz assim, diante da causa divina, ou melhor dizendo, diante da acusação divina, o povo ou o profeta representando o povo responde com uma série de perguntas que revelam a mentalidade religiosa distorcida. Eles tentam negociar o perdão através de rituais extravagantes. E isso, meus queridos, nós vemos até hoje, nós estamos vendo até hoje acontecer em alguns lugares, em algumas denominações, em algumas igrejas, chamadas de igreja de templos, de congregações, enfim, de espaços, de cultos externos, internos, né? Então, eles faziam o quê? Eles tinham holocaustos de bezerros, milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite ou sacrifício do próprio filho primogênito. O erro aqui é a tentativa de substituir o arrependimento sincero do coração por uma abundância de sacrifícios externos, como se Deus pudesse ser subornado pela quantidade, tá? Antigamente, sim, eles faziam isso, mas depois deixaram de fazer. Depois de Cristo, começa-se, então, o início de entendermos que o maior sacrifício é o nosso próprio, né? De seguirmos e servirmos ao próprio Criador. Aqui meu chá quem perguntou, é chá verde, né? Vamos lá. No 3, que é o versículo 8, nós vemos a verdadeira religião. Esse é um versículo mais famoso da Bíblia. Miqueias responde à ansiedade ritualista do povo, definindo o que Deus realmente deseja. E não é um pedido complexo ou técnico, mas uma exigência ética, que diz assim, ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques o quê? A justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Sim ou não? Tô perguntando aqui. Praticar a justiça e a integridade nas relações sociais e judiciais. Essa é a prática da justiça. Aqui no amar a misericórdia e a beneficência, tradução da palavra hebraica resed, que é a dependência total do Criador. Amém? A corrupção social e as consequências nós vemos lá no versículo 9 ao 16. Na parte final, o profeta volta à realidade a realidade prática, né, das cidades. Ele denuncia o que via nas ruas: balanças enganosas, a fraude no comércio. Será isso já não acontece hoje ainda? Riquezas acumuladas pela violência, a opressão dos pobres pelos ricos. Será isso também não acontece? Mentira, bala, né? Bala doce. A corrupção da palavra e do testemunho. Então, são as coisas que o Senhor abomina, que o Senhor requer que não façamos, né? Que possamos ser o melhor de nós nessa terra. Que possamos dar boas sementes, gerar, germinar, frutificar, né? Germinar
Como consequência, Miqueias profetiza a futilidade. Eles comeriam e não se fartariam, plantariam e não colheriam. O capítulo termina mencionando os estatutos de Omri e Acabe, reis conhecidos pela idolatria e crueldade, indicando que o povo escolheu seguir modelos de impiedade em vez da lei de Deus. Essa síntese do capítulo de Miqueias 6 é um apelo contra a esquizofrenia espiritual, bem moderno o termo, né? E aquela onde o indivíduo mantém uma vida religiosa, presta atenção nisso aqui, mantém uma vida religiosa ativa, mas pratica injustiça no mercado e na vida pública. Para o profeta, a verdadeira espiritualidade é indissociável da justiça social e da integridade moral. Então, o estudo é esse, meus amados. Que Deus te abençoe. E vamos ler rapidamente aqui o capítulo 4, que ele é bem pequeno, né? Que diz assim: Deus e seu povo em juízo. Vamos ver? Diz assim: ouve agora o que diz o Senhor, levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouve, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsias com o seu povo e com Israel, entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de vós a ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, o rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos da justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante a Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Virei perante ele com esses animais? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Pergunta, tá? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques. E aqui 2 pontos, tá? E aí volta lá naquele estudo que eu acabei de falar. Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. A injustiça terá o seu castigo. Aqui começa então os versículos 9 até o último versículo 16, que diz assim: a voz do Senhor clama à cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita, ainda na casa do ímpio os tesouros da impiedade, e o detestável é minguado? Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? O comércio lá que nós vimos, né? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência e os seus habitantes falam mentiras, a mentira que nós citamos também, e a língua deles é enganosa na sua boca. Assim também passarei eu a ferir-te e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Arrependei-vos e vivei, diz a palavra de Deus, né? Isso sou eu que estou falando, é que está na Bíblia, mas não aqui no texto, é que eu lembrei, né? E diz assim: comerás e não te fartarás, a fome estará nas tuas entranhas,
removerás os teus bens, mas não os livrarás, e aquilo que livrares eu entregarei à espada. Semearás, contudo, não cegarás, pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite. Pisarás a vindima, no entanto, não beberás o vinho, porque observaste os estatutos de Omri e todas as obras da casa de Acabe, que eram aqueles deuses idólatras que nós acabamos de ver ali, e andaste nos conselhos deles. Então arrependei-vos e vivei, pessoal. Arrependei-vos de todo o teu coração, voltai para os caminhos do Senhor, voltai para o arrependimento dos caminhos e dos erros e daquilo que entrou no teu coração pela injustiça causada pelo outro, né? Por isso eu farei de ti uma desolação dos habitantes da tua cidade, um alvo de vaias, trarei sobre vós o opróbrio dos povos. Então, isso aqui é o capítulo 6. Tá? O capítulo 6 ele vai nos orientar o que está acontecendo, o que devemos fazer, onde está destacado os motivos pelos quais muitas vezes não temos a vitória, né? Nós podemos rever esses conceitos aqui e nos dias de hoje pô-los em prática desta forma, deixando de mentir, deixando de omitir o erro, né? Por exemplo, deixando, se você trabalha com coisas, comércio, não roubeis o teu próximo, nem os teus funcionários, nem a tua vida, nem o teu cliente, né? Isso pode ser visto aqui, porque aqui está falando de comércio. Nós vimos aqui, balanças enganosas, são pesos e medidas que não estão de acordo. Por exemplo, você vai no mercado, quantas vezes, não sei você, mas quantas vezes eu vou até lá e eu coloco, eu peso, eu vejo o custo, aí eu tenho a noção. Aí chega lá na hora de passar, o custo daquele mesmo produto, ele tá o que não foi alterado. Aí você vai pedir, eles fazem cara muitas vezes ruim, chamam uma pessoa que fica lá com aquela plaquinha de senha para passar, para fazer alteração, não fazem caras boas, né? Para aquilo ali parece que está sendo ruim, mas na verdade é você quem está sendo enganado, tá? Por cobranças indevidas, e aí eles têm que te dar um desconto, né? E muitas vezes eles não gostam, tá? E se você não observa a tua compra, muitas vezes você comprou 1 quilo, eles cobram 2 quilos, aperta o dedinho lá, passou 2 quilos. Então, assim, já aconteceu isso, não comigo, mas com uma pessoa que estava na minha frente. Outras vezes também qualquer coisa que você for fazer, tente fazer com honestidade. Eu acho que referindo-se melhor aqui das balanças enganosas, a honestidade, né? As riquezas acumuladas por violência, né? Fraudulenta, coisas ilícitas, não é mesmo? Então, e oprimindo as pessoas, oprimindo pessoas para trabalharem para você, você enriquecendo e pagando elas muito mal, pagando pouco demais, abaixo da média, sabendo que elas precisam do mínimo para sobreviverem, né? E a mentira aqui, então, seria isso. E o profeta ainda ele fala de futilidades, né? Que profetiza futilidade. Por quê? Porque aqui o Senhor também fala, se você não mudar, né? Teoricamente, se você não se arrepender, não mudar, não praticar isso de forma correta, você vai ter coisas que virão sobre você, né? Você fica seguindo conceitos e conselhos daquilo que não está na palavra de Deus, que é boa, perfeita e agradável, que é o manual da vida, e vai seguindo conselhos aleatórios de uma pessoa que você nem sabe o estudo de casa sobre aquilo que ela está falando para você. Você pode até ouvir, achar interessante, mas vai pesquisar. Tira um tempo, o mesmo tempo que você tem para ouvir alguém falando, tenha também para pesquisar se aquilo que ela está dizendo tem veracidade ou não, tá? E que Deus te abençoe. A semana vai ser uma bênção. Eu creio que você vai ter coisas para contar. Eu creio que você vai ter mais a agradecer do que coisas para reclamar. Eu sei que vão ter momentos difíceis que muitos vão passar, mas tenham de bom ânimo. Jesus disse, eu venci o mundo, eu passei por todas essas coisas e morri por todas elas para te dar a tua vitória, para te fazer uma pessoa vitoriosa,
para te dar o fim que você deseja, para você alcançar aquilo que você sonha. Mas, sobretudo, que você me siga em amor, me siga em ser pessoas melhores do que outrora. Siga Cristo tentando ser melhor do que você foi ontem, tentando ajustar aquilo que antes você praticava de uma maneira e hoje você viu que não chegou a lugar nenhum, né? E tenta assim, fazer com que a lógica no bom sentido, assim, tenta equilibrar a balança da tua vida. Tipo, se você é solteiro, tenta equilibrar as suas emoções no sentido, não se cobre tanto, faça o que tem que ser feito, bem feito e acabou. É o bem feito que dá certo, é a prática do dia a dia e pronto. Deu, não deu, entrega a Deus, descansa nele, chora, esperneia, mas pro Senhor. Se você é casado, tenta equilibrar as emoções, tenta... tipo, ele não faz isso, ela não faz isso, mas ela faz isso. Então vamos compensar, vamos cobrar menos e nos ajudar mais. Vamos sermos mais próximos, vamos ser mais amigos uns dos outros, né? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, guarde tu e a tua casa, que Deus me abençoe, guarde eu e a minha casa também, em nome de Jesus. Paz e proteção para todo mundo e vamos pro próximo vídeo. Tchau!